uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Grupo de Educadores Google de Niterói, nessa formação de mergulhadores da ferramentas Google. Mas o que é, né? Grupo de Educadores Google, uma comunidade para discutir, trocar ideias, ensinar, colaborar, compartilhar, inspirar e trabalharmos juntos, voluntariamente. E estamos em todo o Brasil, como eu expliquei ontem, atualizei o mapa, vocês podem ver que está chegando gente nesse GG, hein? Procura aí que tem um cantinho próximo de você com essa comunidade GG. Mas também estamos em todo o mundo, somos o Google for Education. E o GG Niterói são 6 professores engajados em levar a educação, inspiração para outros educadores. E fizemos nesta formação convite para outros GGs de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas e da Bahia. E nossa palavra de ordem é conexão, é estarmos juntos, sempre ligados, ninguém solta a mão de ninguém. E este é o espírito do GG, comunidade, colaboração. E nossos colaboradores trouxeram 14 ferramentas que nós já estamos aí avançando nessas águas temáticas do Google, nessas noites que hoje vamos finalizar nesta semana, mas semana que vem continuamos com mais ferramentas. Sigam o GG Niterói nas redes sociais, sigam o GG Brasil nas redes sociais e hoje, das profundezas, vamos ver 2 ferramentas super bacanas com o professor Paulo Henrique, o site e o podcast. Ok? Agora é com você, PH. Eu não conheço os PH, não. Você está confundida. Nem sei quem que é esse. Ó, deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês. Eu acho que assim, vocês nem me conhecem, né? O nosso tema hoje é soltar a voz no mar e criar um portfólio digital com Google Sites. Eu acho que tem tudo a ver com a pedagoga Rose, né? Hoje é o momento da gente soltar a voz aqui gravando o podcast. Como eu me apresentei semana passada, né? Eu sou Paulo Henrique Rafael, mais conhecido como PH, porque o nome desse tamanho a gente precisa abreviar, né? Porque a criança também com esse nome fica traumatizada e a gente precisa de abreviação. Minha frase de ordem é inspirar professores a aprender e ensinar com a tecnologia digital, que é muito mais do que ensinar a apertar um botão, né? A gente precisa mostrar para o professor, dar condições a ele de como que a gente vai fazer essa integração do tecnológico com o pedagógico e a gente tirar de letra ali na sala de aula. Eu sou professor de tecnologias educacionais na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Uberaba. Eu também sou educador certificado pelo Google e eu tenho também um perfil no Instagram onde eu falo de formação de professores e tecnologias educacionais. E aí, pessoal, nossa primeira abordagem é um podcast. Podcast, ele é muito simples, é como se fosse um programa de rádio, só que um programa de rádio que não tem uma hora certa para ir no ar, ele pode ser ouvido de onde a gente quiser. E ao invés da gente sintonizar na estação de áudio, de rádio, quer dizer, a gente pode procurar um canal de podcast para ouvir a qualquer momento. E eu sempre gosto de falar de podcast, até uma temática que eu comecei a trabalhar lá há pouco tempo, mas eu costumo falar que o podcast, ele foi meu pontapé para dar início às ferramentas Google. Foi por meio do podcast que eu aprendi bastante coisa e venho aprendendo. Eu vou falar para vocês o porquê, eu vou dar uma sugestão de canal de podcast para vocês. Porque o podcast é muito simples, você pode estar ouvindo na hora que você está lavando louça, que é um momento assim que você, Deus e a louça, um momento que você não está fazendo nada, você está pensando besteira às vezes, é um momento que você pode usar para aprendizagem, né? Você gasta ali uns 10 minutos para lavar a louça, dependendo da quantidade. Ao invés de você pensar bobagem, você pode estar estudando, ocupando a mente com alguma outra coisa mais útil. Pelo menos eu penso dessa forma, né?
Às vezes você está ali no ônibus, você pode estar ouvindo um podcast, ao invés de estar ouvindo música. Então, assim, é um momento que a gente pode tirar uns 10 minutos do dia para a gente tentar ouvir, estudar e aprender ao mesmo tempo. E o que a BNCC tem a ver com isso, né? Até quando eu falo de BNCC, é até uma coisa muito polêmica, porque muitos professores e muitas instituições foram contra, né, a Base Nacional Curricular Comum, porque ela veio de cima para baixo, não foi tão consultada assim pelos docentes, mas a gente faz abordagem nela também, principalmente quando a gente se refere à tecnologia. E lembrando que na BNCC nós temos 10 competências gerais. Uma delas é a quinta competência, que fala especificamente de cultura digital, que é esse mundo que a gente vive. Antigamente, e até hoje, alguns autores trazem a cultura digital como cybercultura ou cyberespaço, a palavra que a gente usava antes para a gente viver nesse meio digital. E ali eu fiz um recorte, né, falando especificamente o que a cultura digital fala sobre essa competência. Aliás, o que essa competência fala de cultura digital? Que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva, para a gente se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a gente usa a tecnologia como um meio para levar o aluno e o professor ao desenvolvimento crítico. E para que isso ocorra, o docente também precisa passar por um processo de formação continuada. Porque como que ele vai passar todas essas questões para os alunos, se nem ele mesmo, às vezes, se sente seguro para manusear uma tecnologia digital na sala de aula? Então, a gente começa a fazer essa abordagem. Como eu falei no começo, né? Não adianta a gente ensinar a apertar botão. A gente quer ensinar como que a gente pode fazer. Ensinar o professor a pescar. Então, continuando aqui. Os benefícios do podcast são múltiplos. E a gente traz aqui alguns recortes. Por exemplo, a questão da oralidade, que o aluno vai conversar, vai discutir por voz, criatividade, habilidades cognitivas e o fazer pedagógico. Então, tudo isso tem a ver com a colaboração. O professor pode colocar os alunos das diversos tipos de metodologias também, incentivar os alunos a trabalhar em grupo para poder desenvolver projetos. Tem várias abordagens que a gente pode fazer nesse sentido. A formação em si, gente, é um momento de inspiração. Eu acredito assim que o desenvolvimento, né, da habilidade digital é uma coisa que a gente constrói no dia a dia, a gente não aprende ela de uma hora para outra. Então, às vezes, o que a gente mostra aqui para vocês são exemplos de práticas pedagógicas para inspirar vocês a buscar mais informação, a se informar melhor desses recursos. Então, assim, é muita coisa que dá para a gente abordar aqui. Pessoal, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat, vocês podem interromper também, abrir o microfone para poder falar. E como que a gente cria podcasts educacionais? Como que a gente cria lá no fundo do mar? Como que a gente vai fazer a criação desse podcast educacional? Então, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos disso. Primeiro, a gente precisa definir um tema para esse podcast. Eu vou fazer um podcast relacionado a alguma temática que está em evidência. Por exemplo, esse problema do Afeganistão. A gente poderia fazer essa abordagem com os alunos, inclusive uma abordagem que pode ser feita de forma interdisciplinar, juntando todos os componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, geografia, história. Então, assim, é um trabalho coletivo, até para mostrar para a comunidade escolar questões do mundo atual que precisam ser discutidas e precisam ser abordadas para desenvolver o quê? Pensamento crítico. E nada melhor da gente usar a tecnologia como plano de fundo desse cenário. Então, poderia instigar os alunos a fazer uma busca e uma pesquisa baseada nesses conceitos para eles entenderem o contexto social que a gente vive atualmente.
Segundo, participantes. Quem vai ser os participantes do meu podcast? Então, assim, é todo um design que a gente precisa pensar, gente, na hora da gente construir algo. Não só o podcast, mas como plano de aula, qualquer outro projeto que a gente vai desenvolver. Terceiro, roteiro. É claro que eu não vou falar baseado em nada, né? Eu preciso de um roteiro, de uma construção de algo para eu poder falar aqui. Por exemplo, as minhas apresentações de slide é o meu roteiro. Tudo bem que às vezes eu vou usar algo ali que eu vou lembrar no momento, que nem sempre a fala é igual, que a gente sempre lembra de algo a mais que a gente pode acrescentar. Mas é uma forma da gente conduzir a nossa fala. Terceiro, ensaio e gravação. É muito importante a gente reunir os participantes para a gente ver como que vai ser feita a fala, para poder definir a gravação, tudo isso para não ter, assim, grandes problemas. E por quinto, a edição e a publicação. Então, às vezes vai conseguir falar de forma contínua. Parabéns para quem consegue fazer isso. Eu, para gravar um vídeo de 60 segundos, eu levo 4 horas. Esses dias eu até gravei um de 1 minuto e pouco, e fiquei até orgulhoso de mim que eu gravei, ó, e não precisou de edição nenhuma. Foi assim, rápido. Então, tudo isso é questões que a gente desenvolve com o passar do tempo. À medida que a gente se sente seguro, a gente vai conseguir construindo algo. E isso é até um ótimo trabalho, uma ótima prática para a gente poder fazer com os professores. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crise existencial? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Continuando. Não, vocês estão muito calados, credo. Continuando. Nossa, olha aqui, ó, a pessoa. Estou tentando passar o slide dentro do Google Meet. Isso não é possível ainda. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um podcast na prática, que foi um trabalho que a professora realizou com os alunos. Ela fez um trabalho interdisciplinar, como eu já falei para vocês, e ela quis abordar a questão de regionalidade e oratória. Então, ela convidou os alunos dela do 5º ano para poder trabalhar as diferenças linguísticas de várias regiões, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês ouvirem, tá bom? No finalzinho, quando eu colocar o formulário de avaliação e feedback, vocês coloquem lá o e-mail de vocês direitinho, que eu vou mandar o slide da aula passada e esse para vocês terem acesso a esses links, tá bom, gente? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem. Está no ar a sua radionovela, a do Sul, guri. Ô gringoba, este cacetinho está pelos olhos da cara? Balaca, tu já viu o preço da farinha? Mas Tubá, tem de dar um jeito nisso. Mas eu tô atucando, eu vou campear os preços. Agora sim, guri, estou chinchado, satisfeita. Que bom, guria, um branquinho para ti. Está no ar a sua radionovela do 5º ano B, o Funaré. Ô, Rosa, que capinga é essa nessa casa? Ô Zé, as crianças fizeram um furané. É um monte de barunganda por todo canto. Vou limpar e rebolar no mato. Você mexe logo com isso, mulher. Parece que tá moca. Por que não arrumba tá aí e vem me ajudar, homem? Você sabe que isso não é serviço pra cabra macho. Fico a dia inteirinho matutando como dar um jeito nessa cria. E eles faz e manga de mim pra completar ou se chega agora com esse mastigado. Velha minha Virgem Maria. E bem que a culpa é toda sua, Zé. Que a coitar assim não voga.
Eu não sei o que eu faço com essa mulher. Deixa eu ir logo arrumar esse funaré. Aqui a palavra é minha. Com você. Ai, pessoal, então vocês podem ver, ficou até uma coisa bem interessante, bem divertida, né? As diferenças linguísticas. Inclusive, até estava falando com o Sandro esses dias, às vezes alguma palavra na região, em certas regiões, tem diferenças. Por exemplo, a palavra besta, aqui na região de Minas Gerais e Goiás, significa que a pessoa é boba, que a pessoa é engraçada. E às vezes em outra região vai ter outro significado. Né, Sandra? PH, explica o custoso do mineiro daí. Oi? O custoso. Custoso? Que eu nunca entendi. Ixi, também não vou saber explicar, Patrícia, porque eu não sou mineiro. Não, mas no Goiás também é. Não, Moleque custoso. O custoso é arteiro, é atentado. Goiás usa atentado. Moleque atentado. Que não para quieto. A custoso aqui em Minas deve ter o mesmo sentido também. E aí, pessoal, continuando aqui, eu tenho 2 sugestões de podcast para vocês poderem pesquisar depois. Vocês podem usar o próprio Spotify, que ele tem uma cartela lá de podcast de forma gratuita, ou a ferramenta do próprio Google, que é o Google Podcasts. Esse podcast aqui, o Edu Idai, que eu estava falando para vocês, que eu até falei, lá no começo, em 2019, quando eu adentrei nesse mundo de Google for Education, eu aprendi bastante coisa por meio desse podcast, gente. Às vezes eu estava indo trabalhar, eu parava ali para poder ouvir, e assim, até hoje eu não tive a oportunidade de conhecê-los e ter contato com os dois pessoalmente não, digitalmente, mas assim, eles são incríveis, é o Eduardo e a Daiane Grazi. É incrível o trabalho que eles realizam, eles chamam professores ali do chão de sala de aula mesmo, para poder falar da experiência deles sobre ferramentas Google. E à medida que eu ouvia, eu entrava lá, eu anotava o link, entrava para ver como é que funcionava, e foi onde eu descobri as certificações Google por meio deles, lá em 2019. Esse outro podcast também é muito bom, o Amplicast, que é do Amplifica. É outro podcast sensacional, principalmente para quem quer aí trabalhar essa questão de formação de professores. Pode falar, Patrícia. Tem mais um que eu acho muito legal, que é dessa leva. A Dai é uma fofa, né? A Dai foi mentora, foi coach na BRZ19. Ela estava lá com a gente. Tive 3 dias de convívio com ela, foi muito legal. Mas é o Papo de Professor do... Ai, caramba, ele tem um nome super engraçado. O Papo de Professor também é muito bom. Ele traz questões. Eu vou lembrar o nome dele e já te falo. Eu vou lembrar o nome dele e já te falo. Mas o Papo de Professor, ele traz várias questões também. E ele também é GIG. É de um outro líder GIG também. Eu trago depois, daqui a pouco eu trago o nome dele. Põe no chat. Damione Damito. É o nome dele. Papo de Professor do Damione Damito. Também é muito bom o podcast dele. E aí, pessoal, continuando aqui, eu já falei para vocês de 2 exemplos onde a gente pode ouvir o podcast, o Spotify, todo mundo já conhece, e a própria ferramenta do Google, que é o Google Podcast. Vocês podem pesquisar aí na loja de aplicativos de vocês ou só colocar Google Podcast. Vocês podem ouvir todos os podcasts de forma gratuita. Tem versão para navegador também, então vocês conseguem acessar ali pelo Chrome. Vale muito a pena vocês poderem explorar esse tipo de aprendizagem, né? E eu trago aqui para vocês também um exemplo de um site onde vocês podem trabalhar essa questão de podcast de uma forma muito simples.
que é o Vocaru. Ó, vou clicar aqui nele. Ele é um site muito simples, ó. Ele funciona online. Então, o que o professor pode fazer? Deixa eu colocar até o link aí para vocês, que a gente vai usar ele daqui a pouco. A gente vai usar ele daqui a pouco com vocês. É muito simples. Ó, é só clicar no microfone e começar a falar. Ó, deixa eu deletar isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vou desligar meu microfone aqui e vou fazer uma gravação aqui. Ó, fiz a gravação. Agora eu vou dar o play para vocês poderem ouvir. Então, assim, é muito fácil de usar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa é uma noite maravilhosa do momento mergulhando nas ferramentas Google. E hoje estamos falando de duas ferramentas incríveis, uma prática que é o podcast, junto com o Google Sites. E aí, quem está curtindo essa ideia? E aí, pessoal? Ele é muito simples de usar porque... Deu eco. Oi? Deu eco. Deu eco? Deu. E agora, melhorou? Não, a sua gravação. Ah, tá. Deu eco? Não, aqui tá normal. Vai. Deu para mim também. Seu além. Então, pessoal, ó, essa parte aqui só vai compartilhar. Vocês podem disponibilizar o link, ó. Vou mandar o link para vocês. Quem sabe vocês ouvem sem eco, ó. Vocês podem disponibilizar o link. Vocês podem fazer o download e vocês podem gerar um QR Code ou vocês podem incorporar. Grava aí na cabecinha de vocês essa funcionalidade de incorporar. Incorporar significa que vocês podem inserir esse áudio em outro site, por exemplo. Principalmente no Google Sites. Então, esse recurso de incorporar é muito interessante por causa disso. Grava isso aí. E aí, continuando aqui nossa apresentação, chegou o momento... Chegou o momento de todo mundo soltar a voz como se fosse a princesa Disney. Como se fosse Ariel lá do fundo do mar soltando a voz. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar devagar, que eu sei que vocês escutam depressa. Eu vou disponibilizar para vocês uma apresentação, aliás, uma apresentação não, um documento do Google colaborativo. Vocês já viram documentos nas outras aulas. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Vocaru. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá no Vocaru, vocês vão gravar um áudio, igual eu mostrei para vocês. Vocês vão copiar o link, depois que vocês gravarem o áudio, e vai escrever o nome de vocês aqui, ó. Eu já vou colocar o meu, ó. Paulo Henrique. Rafael. Questão de pôr Rafael. E, ó, eu vou colocar o meu link aqui. Opa! Não é esse link aqui, não. Vou colocar o link aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma apresentação pessoal, falando quem é vocês, de onde vocês estão falando, o que vocês estão achando desse momento de formação. Ó, belezinha? Vou colocar o link aí de novo. Acho que eu nem coloquei, né? Vou colocar o link aqui para vocês poderem entrar. O link do Vocaru tá lá. Eu vou dar um prazo aí de uns 3 minutos para vocês poderem fazer isso. E quem tiver dúvida, abre o microfone aí para poder falar com a gente. Ó, tô vendo que um monte de gente está acessando. Escolha a linha da tabela para vocês poderem falar, para não invadir o slide do colega. O slide não, a linha do colega, na verdade. Para não acontecer como aconteceu nas apresentações, para não dar briga. Olha a briga, olha a briga. Ou, quando aconteçam jogos vorazes aí.
Todo mundo, acho que agora eles aprenderam nessa questão da colaboração. Exato. Vamos cumprir Vamos o lá. tempinho. 3 minutinhos, você deu? Isso, Tá certo. 3 minutinhos. Deixa eu até colocar aqui um cronômetro. Isso, coloca aí. Se apresentem. De alto brilho do diamante. Vou voltar lá. Tá, vou colocar um cronômetro aqui. Bacana. Foi o melhor que eu encontrei nesse momento. Tá bom. Enquanto vocês preenchem aí. Cassandra? Tá bom. Tava ouvindo lá. Baixa o seu áudio. Baixa. Não, tem muita gente que já está preenchendo ali. A Mayara já colocou o dela. Ó, tá todo mundo fazendo. Espero que vocês consigam. Vocês podem ver que é muito simples. O site é muito simples, né? Só acessar o site e gerar seu próprio áudio. Então, assim, é o exemplo mais simples que eu trouxe para vocês de como que a gente pode fazer isso. É claro que existe N ferramentas aí que a gente pode estar fazendo e pode estar demonstrando aqui para vocês. Jaqueline, você precisa autorizar. Vai aparecer lá em cima. É gratuito, Mayara, a opção de baixar. Jaqueline, vai aparecer lá em cima no seu navegador para você autorizar o uso do microfone. Isso é importante também, gente. Vocês colocaram essa autorização. Tá certo? Então, precisa autorizar essas coisas aí no navegador. Ó, enquanto corre aí, vamos olhar de novo o documento. Enquanto o tempo corre, gente, vamos dar continuidade aqui para eu falar para vocês sobre o Google Sites. Está quase acabando o nosso tempo mesmo. Então, foi assim, mão na massa que eu coloquei para vocês. E PH, quando a gente... Oi. A Carminha falou que não está conseguindo. O que você não está conseguindo? Gravar ou acessar o Vocaru? É mesmo, Carminha? Fala aí pra gente. Carminha? Carminha? Você tá aí? Pode nos ouvir? Gente, precisa da autorização do microfone. Essa é a primeira coisa que ele vai perguntar quando vocês for acessar a ferramenta. Você não está conseguindo acessar o Vocaru? Ou você não... O link não gera? Que link? Ó, deixa eu mudar o compartilhamento aqui da tela. O meu está assim, erro, não foi possível iniciar a gravação. Por favor, libere o acesso ao microfone. Então, você tem que pedir de permitir o microfone, senão não vai. Ó, quando vocês entrarem aqui a primeira vez, vai perguntar aqui para vocês permitir acesso ao microfone, ó. Se não aparecer, vocês clicam aqui nesse cadeado aqui do lado do link, ó, e permitam o uso do microfone, ó. Porque sempre, senão ele vai perguntar, ó. Vai aparecer desse jeito aqui, ó. Você vai lá e autoriza. Deixa eu entrar nele de novo. Pra gente poder fazer isso. Você vai me perguntar. Ó, vou clicar no... Ó, ele me perguntou, ó. A gente precisa permitir o uso do microfone. Caso não apareça... Opa! Quem está no Caso celular? não apareça... Tá no celular? Ao celular é a mesma coisa também. Ele vai pedir acesso ao microfone. Vai ver como que aparece no celular para poder falar para vocês. Mas é a mesma coisa. Precisa pedir
permissão para acessar o microfone do celular. Opa, deu tela infinita aqui. Deixa eu ver aqui no celular como que ele vai aparecer. Vou acessar. Ó, mesma coisa, a gente vai falar assim, Vocaro quer usar o seu microfone. Você tem que permitir também. É porque estava cortando o link que está no topo, que me direciona para o site. Agora foi. Agora foi? Agora foi. Estava cortando. Aí eu não estava vendo esse link. Aí eu estava tentando gravar dentro da tabela. Ah, sim. Não, Agora, porque tem agora foi. outros professores aí com dificuldade também. Então, pessoal, continuando aqui, deixa eu compartilhar aqui a aba novamente. Eu sou tua voz, como a princesa Disney, né, já pôs a mão na massa. Agora a gente vai fazer uma retomada aqui nas ferramentas Google, né? Toda essa questão aqui, que às vezes a gente consegue categorizar dessa forma, ferramentas de criatividade, comunicação, colaboração e gerenciamento. E mais especificamente, a gente traz o próprio Google Sites, que eu nem troquei o ícone dele aqui. Caramba! Que falha! Então, o Google Sites ele é uma ferramenta que está dentro do próprio Google Drive também. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, nas formações anteriores, quando foi mostrado o Google Drive para vocês, eu vou até retomar aqui para vocês poderem relembrar também. O Google Drive, ele compõe outras ferramentas, e nelas está o Google Sites, que é esse ícone aqui, ó. Agora eu atualizei ele aqui para vocês. Eu vou já mostrar para vocês esse mão na massa. Então, o Google Sites é uma ferramenta que está integrada ao Google Drive. Então, tudo que vocês forem fazer dentro do Google Sites vai ser salvo também de forma automática. E ele é uma plataforma de páginas web, é simplesmente isso. Ele é uma ferramenta livre, gratuita, que dá condições para o professor poder fazer uma infinidade de recursos ali dentro dele. E ele pode ser usado para criar um portfólio educacional, um complemento, uma trilha de aprendizagem, um complemento para o seu Google Sala de Aula. Então, continuando aqui. E o legal do Google Sites é que ele está integrado com as outras ferramentas do Google, como a Agenda, o YouTube, o formulário, o mapa, o próprio apresentações do Google, o Blogger. Então, a gente consegue inserir todos esses recursos, todas essas partes de criação dentro do próprio Google Sites. Então, a gente tem algumas vantagens aqui da gente utilizar o Google Sites, que é a questão da criação. Ele pode ser criado de uma forma ágil, ele é rápido, ele tem uma forma simples de edição, ele é uma plataforma segura, a navegação dele é muito simples, vocês podem acessar de qualquer dispositivo conectado na internet, não precisa de instalar, ele é gratuito, e a multiplicidade dele é a melhor de tudo, porque a gente consegue fazer qualquer coisa com ele. Só não consegue fazer um chá e um café ainda, mas às vezes, quem sabe, a equipe do Google trabalha nesse sentido, e a gente consegue fazer isso futuramente, né? Google Sites, me serve um café. Sonhar não custa. Aí, opa, hora do print aqui, aquele momento que a gente tira um print da nossa aula para poder fazer registro desse momento, vocês marcarem lá nas redes sociais, eu e o GG Niterói. Tá certo? Armazena aí esses links. Esse momento aí da gente compartilhar e até inspirar outros professores a buscar uma formação também, gente. E que de forma os professores podem usar o Google Sites em sua prática pedagógica? Primeiro de tudo, a gente pode criar uma página web para a classe, poder incluir materiais, conteúdo da disciplina, slides, atividades, vídeo, entre outros recursos. A gente pode usar também para publicação de trabalhos, atividades da classe e eventos da classe também, atividades de casa e eventos da classe. Então, pode ser uma página para os pais poderem acessar ali com seus filhos durante as atividades em casa. O professor pode fazer um checklist das atividades do dia.
Pode ser usado também para publicação de notícias, eventos na classe, principalmente nesse momento em que a gente precisa até identificar as fake news, pode ser um ótimo exemplo para pedir para os alunos identificar notícias e alimentar esse site com notícias verídicas, né? Vocês trabalham alguma temática com eles, principalmente essa questão do Afeganistão, até para montar uma linha do tempo de como tudo isso vem acontecendo nessa questão, né, da guerra. Pode ser feita também uma página de arquivo para fazer o upload de documentos, vocês podem fazer uma curadoria de conteúdo para poder compartilhar com os alunos, uma biblioteca digital, por exemplo. Vocês podem criar uma página privada para compartilhar informações com os pais, o rendimento dos alunos. Vocês podem colocar uma planilha, um documento do Google para poder compartilhar, né, o rendimento escolar desses alunos, como que está o processo ali de desenvolvimento da aprendizagem deles. É um ótimo registro acadêmico que vocês podem usar aí. Para essa questão da agenda ser integrada, vocês podem até incorporar um calendário para manter o controle dos prazos da entrega das atividades para eles. E aí eu trago aqui alguns exemplos de prática pedagógica utilizando o próprio Google Sites. Tem esse site aqui que foi desenvolvido aqui por Uberaba, né, para a Secretaria de Educação, onde os alunos acessam as atividades que estão sendo disponibilizadas nesse período de pandemia. Então, é um site totalmente construído com o Google Sites. Os botões foram criados nas apresentações. E é só inserir aqui como uma imagem. Ó, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, da educação infantil. Ó. Crianças pequenas. Então, as famílias são redirecionadas a esse site. Aqui tem duas versões, uma versão para impressão em preto e branco e uma versão colorida. Vou pegar a sequência 2. Então, eles acessam as atividades aqui dentro. Ó. E as atividades são produzidas nas apresentações Google. E disponibilizadas aqui no formato PDF. Então, são colocadas aqui até um QR Code para quem estiver acessando pelo celular ou acessar de forma impressa para poder ter acesso a esse conteúdo. Então, assim, é bem legal para a gente poder fazer essa curadoria. Né? E aí, outro exemplo também. Deixa eu colocar o link do site para vocês poderem acessar aí e ver de uma forma melhor. Outro site também, do GG Brasil, que é o nosso... Opa, o site está fora do ar. Deixa eu acessar aqui por outro link. O site do GG Brasil, que é o do Grupo de Educadores Google do Brasil, né? Onde a gente usa também como uma curadoria de conteúdo. Inclusive, gente, para vocês verem qual que é o GG mais próximo de vocês, é só vocês acessarem aqui o mapa que vocês conseguem ter acesso. Então, esse é um portal também até para vocês descobrirem qual que é o GG mais próximo aí de vocês. Vou colocar o link aí também. Então, vocês acessem aí. Outro site também é do professor Eduardo, onde ele faz inserção de várias ferramentas Google também, é um portfólio profissional, até um exemplo para vocês poderem se inspirar. E aqui, como vocês podem ver, ó, tem integração de vídeo do YouTube, integração de postagens do próprio Instagram, redes sociais. Aqui na aba de ações, ele fez a inserção de apresentações Google que ele conseguiu... que ele produziu, né, atividades gamificadas. Então, aqui é um ótimo exemplo para vocês poderem acessar e depois se inspirarem aí, no professor Eduardo. Então, vocês podem acessar aí depois. E, por último, não muito interessante também, o site do tal professor PH, que voz fala aí com vocês aqui, enquanto vocês estão mudos aí, tá parecendo que eu estou numa sessão espírita,
Um exemplo para vocês poderem se inspirar de portfólio, o próprio Instagram também, com os recursos que são compartilhados ali. Tem materiais também que podem ser disponibilizados, ó, para os professores poderem baixar atividades feitas no Jamboard. E vocês podem até fazer integração, gente, de formulário Google aqui dentro, como se fosse um formulário de contato mesmo. Então, assim, eu gosto muito do Google Sites por essa questão de multiplicidade que ele coloca para a gente. Ó. A gente poder fazer a integração de outras ferramentas. E o próprio Blogger também, ó, de vocês podem enfiar ele aqui dentro do Google Sites. Porque o Google Sites em si, ele não tem a opção de você fazer publicação de conteúdo. Então, você faz uma gambiarra, copia o link do blog e joga aqui para dentro. E ele funciona como se fosse um site normal. Ó. Você consegue ver a notícia aqui dentro dele mesmo. E até comentar. Ah, mas como que eu acesso esse Google Sites, PH? Vou mostrar para vocês. Ó, lembra que eu falei para vocês que o Gmail é a porta de entrada de todos os recursos do Google? Então, lá no Chocolate, que é esse conjunto de aplicativos aqui, a gente tem acesso ao Google Sites. Se vocês não conseguirem acesso direto ao Google Sites, vocês podem acessar por meio desse endereço aqui que eu vou passar para vocês, ó. sites.google.com. Não tem erro. E aqui, vocês podem ver que eu tenho duas páginas aqui do Google Sites. O meu site, o site do GG Uberaba, inclusive, vou até socializar aqui com vocês, mostrar para vocês em modo de edição. O Google Sites em si, gente, ele é muito parecido com o PowerPoint. Todas as funcionalidades que o professor precisa, elas estão inseridas aqui do lado direito da tela. Nossa, mas vai funcionar. Vou corrigir aqui, senão vocês vão falar que não tem nem senso de direção. Então, assim, é tudo construído, gente, ó, de forma simples. Deixa eu mostrar um do zero para vocês entenderem, ó. O Google Sites já traz até uns modelos aqui para facilitar a vida do professor. Então, se você tiver alguma dificuldade de como que você pode construir um site, ele já te traz um modelo. Eu sempre falo que eu não gosto de usar modelos por essa questão de engessar a nossa criatividade, mas para você que está começando a usar o Google Sites, usa seu modelo, apaga, explora, retoma do jeito que estava, até para vocês verem como que funciona a ferramenta. Ó, eu vou criar aqui, ó, uma página em branco. Então, ele vai gerar aqui para mim uma página totalmente em branco, ó. Vou chamar, ó, vou dar o nome do meu site de mergulhadores. Opa! Mergulhadores das ferramentas Google. Vou usar esse mesmo nome aqui embaixo, vou copiar e colar. Ó. Tá muito grande, então eu posso a opção de mudar a fonte aqui, que essa opção não existia antes. O Google disponibilizou ela há pouco tempo, da gente poder mudar as fontes. Então, posso diminuir o tamanho aqui também, que não tinha essa opção. Eu posso ajustar o texto aqui, ó. Ó, os mergulhadores das ferramentas Google. Eu posso também, ó, aqui, ó, vocês podem ver que ele traz um plano de fundo cinza. Eu posso mudar o tamanho do cabeçalho aqui, até para um banner maior, se eu quiser. E aqui, gente, tem várias opções, ó. E aqui nessa terceira aba tem a opção de temas, onde a gente pode mudar esse fundo aqui, ó. Eu gosto muito desse tema impressão, por ele trazer essa cor, essa tarja aqui vermelha. Então, se eu quiser mudar essa tarja, eu posso mudar ela aqui embaixo. Ele traz até uma opção de cor personalizada para eu poder trabalhar aqui dentro. Ah, mas eu não quero esse fundo aqui, ó. Esse fundo cinza é muito feio. Quando vocês passam o mouse aqui em cima do cabeçalho, gente, ó, ele traz essa opção, alterar imagem. Vocês podem escolher uma imagem do computador de vocês, ou vocês podem selecionar uma imagem do banco de dados do próprio Google, ó. Então, ele traz uma infinidade de imagens aqui, para vocês poderem usar. Inclusive, nessa aba aqui, ele traz uma pesquisa do Google
com imagens liberadas para vocês poderem utilizar. Vou colocar aqui oceano, em inglês, né? Ó, não tem nenhuma imagem legal aqui. Eu vou reutilizar, gente, aquelas imagens que a gente trabalhou nas apresentações Google, que eu tirei lá daquele site que eu mostrei para vocês, o FreePic, ó. Então, como já está salvo no meu computador, eu vou fazer o upload dela aqui dentro. Então, eu vou colocar ela aqui para a gente, ó. Ó, já deu uma diferencial aqui, ó. Então, ele traz um fundo escuro. Se vocês quiserem desativar essa funcionalidade, é só clicar aqui, ó, para deixar o fundo claro. Às vezes não vai ficar tão legal, às vezes vai ficar legal, então vai de vocês se desativa ou não. Vou deixar escuro porque não ficou legal, ficou muito estourado. E aqui em cima, ó, tem essa opção de visualizar, que mostra para o professor como que está ficando a ferramenta enquanto ele edita. Então, tem como vocês verem como que vai ficar num tablet, por exemplo, num celular. Então, vocês podem ver até que não fica legal a fonte desse tamanho, né? O nome desse tamanho, a gente pode dar uma diminuída aqui, deixar um pouco menor, né? Colocar 30. Opa, tem algumas coisas aqui a mais que eu não tinha antes. Muito legal para a gente poder ajudar a gente a construir o site. Beleza. Como que eu insiro a apresentação Google uma caixa de texto, gente? Ó, tem a caixa de texto aqui, ó, que você já pode até editar, ó. Olá, mergulhadores. Então, vocês podem construir algo aqui dentro. Aí, se eu quiser inserir a apresentação Google que você utilizou, ó, eu venho aqui em inserir, vou procurar o botão de apresentações, ó, e ele vai abrir já uma janela de todas as apresentações que eu já utilizei, ó. Não são poucas não, viu? Olha, eu vou pegar, por exemplo, a nossa atividade gamificada da aula passada, a Fuga do Mar. Vou clicar 2 vezes e ela vai ser inserida aqui dentro, ó. Tá vendo? Então, eu posso arrastar isso aqui, centralizar, trazer para cá. Eu posso colocar ela um pouco maior. É só clicar aqui nas diagonais, ó, e aumentar o tamanho dela. E aí sim vocês vão construindo, ó, da forma que vocês acharem melhor. E vou colocando aqui, ó, no modo de visualização para ver como que tá ficando, ó. Então no celular vai ficar assim, no computador vai ficar assim. Vamos ver se dá para jogar, ó. Dá para jogar normalmente, ó. Ó. Então dá para a gente fazer essa estratégia. Inclusive, daria até para a gente inserir um formulário aqui dentro para pedir para os alunos avaliarem sobre essa questão de como que está a atividade. Ó, vou pegar um formulário aqui, deixa eu ver. O nosso formulário de feedback, ó. Então, o que eu posso criar, ó? Eu posso vir aqui na página, ó. Vocês estão vendo que não tem nenhuma página criada, ó. Vou colocar aqui uma nova página, vou chamar ela de avaliação e feedback. E vou concluir. Ó, criei uma nova página. Então, posso navegar por essa página agora. E é até bom, gente, uma dica que eu dou para vocês, na hora de vocês construírem o site, já defina a imagem da capa principal, que à medida que vocês forem criar a página, ó, essa imagem vai ser a mesma para todas as páginas que vocês forem criar. Porque depois vocês vão ter o trabalho de mudar página por página, e não fica legal, viu? Ó, vou inserir o formulário agora. Inserir formulário. E vou colocar o formulário de feedback. Ó. Só clicar 2 vezes em cima dele. E ele já vai trazer aqui embaixo para mim. Ó. Então, se eu quiser fazer a parte toda de redimensionar esse formulário para ver como que vai ficar, ó, eu aumento ele aqui de tamanho. Ó, vamos colocar em modo de visualização para ver como é que está ficando. Ó. Então, ele trouxe o formulário aqui. Eu posso ver a visão do celular. Ó, tá vendo que ficou uma barra de rolagem aqui, o Cebolinha trocando o R pelo L, ó. Uma barra de rolagem, ó. A gente pode aumentar o tamanho do formulário aqui dentro para que isso não aconteça, ó. Então, é só a gente clicar aqui, ó,
e mexer na diagonal de novo, ó. Centralizar esse formulário aqui na página, se vocês quiserem. Aumentar a largura dele aqui dentro, para ele ocupar todo o espaço. Ó, vamos visualizar de novo para ver se ficou legal agora. Ó, ainda tem uma barra de rolagem aqui dentro. A gente precisa testar todas as opções até essa barra de rolagem sumir. Ou talvez ela nem suma daqui, viu? Ó, já está ocupando todo o espaço. Ela não some não, gente. Deixa eu colocar no modo de computador para ver se ela some. Ó, ela sumiu, ó. Mas isso não atrapalha tanto a navegabilidade, não. Então, são exemplos que vocês podem fazer aqui dentro. E vocês podem inserir o Bitmoji aqui dentro também, usando aquela extensão que eu mostrei para vocês, que já foi mostrada por outros professores. Aqui tem também como vocês inseriram a agenda, que eu tinha falado para vocês. A agenda ela precisa estar pública, lá dentro da agenda do Google. Ah, então vamos inserir, por exemplo, a agenda do... Ah, aqui não vai ter um exemplo para mostrar. Vamos colocar aqui rede de aprendizagem docente, ó. Então, posso inserir a agenda aqui e deixá-la como pública, ó, para os alunos poderem ver os dias da entrega das tarefas. E aqui a gente muda algumas configurações, ó, de visualização. Se eu quero que mostre data, barra de navegação, fuso horário, modo de visualização. Às vezes eu quero que mostre de forma mensal os compromissos, ó. Então, vai ser mostrado tudo de forma mensal. Então, se tiver ali algum compromisso, ele vai trazer aqui para a gente, ó. Então, é a forma da gente organizar o nosso portfólio. E aí, o que vocês acharam até agora? Alguma dúvida? Dá para vocês colocarem em prática aí? Eu tenho uma dúvida. A fonte dessa barra aí de cima, ela não muda, né? Ela Muda. Você fala mergulhador das ferramentas Google? É. Essa aqui muda, ó. Ah, não, lá em cima. Aqui fica lá em cima. Aí. Aqui? Isso. Ah, não. Esse aqui é só o nome do nosso site, ó, do arquivo, ó. Depois de tudo pronto, vocês precisam publicar, ó. E aqui vai pedir um nome para vocês, ó. O nome que vai ser da página, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, mergulhadores GEG. E vou publicar. Ó, e aqui, gente, é muito importante, ó, quem pode ver meu site, ó. Vocês têm que mudar essas opções aqui, ó. Vou mudar aqui. Quem pode ver meu site? É como se fosse um documento do Google também, uma apresentação, ó. Aqui ele traz, ó, os links variam. Eu vou vir aqui e mudar, ó, site publicado. Vou tirar do meu domínio e colocar público. Porque todo mundo vai ter acesso a esse site, ó. E o rascunho, ó, coloquei restrito. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar permissão para vocês editarem esse site agora, para não ter que coletar o e-mail de vocês. Então, vou mudar o rascunho de restrito para qualquer pessoa com link. Só que eu vou mudar uma permissão aqui, ó. Ó, deixa eu publicar ele agora. Pronto, publicado. Eu vou voltar aqui no compartilhamento, ó, que é esse bonequinho aqui com mais. Para não deixar os alunos publicarem o site, o professor precisa vir aqui nessa engrenagem, ó, e desativar essa opção. Ó. Os editores podem publicar, mudar permissões e adicionar outras pessoas. Não. Então, ó, o que eu fiz? Vim aqui nos links, coloquei qualquer pessoa com link, coloquei o site público para todo mundo poder acessar ele, e vocês vão ter condições de poder editar pelo link que eu vou disponibilizar agora. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem nele, ó. Criar página, adicionar conteúdo. Vamos ver aí quem vai conseguir. Adicionar Bitmoji. Então, aí vai de vocês. Então, assim, acho que como eu já falei, é um recurso muito bom. Vocês podem experimentar para poder
para poder ver como que funciona na prática. Acho que não tem como ver como que funciona se vocês não mexer, né? Não tentar, não errar. E não precisa ter medo, gente. Não vai destruir o computador de vocês, nada vai apagar. É só vocês clicarem aí que vocês vão conseguir ver todas as funcionalidades que ele proporciona. É uma das minhas ferramentas favoritas, ó. A Rosimeire falando que já vai fazer para a escola. Boa ideia. Não, ela ter a ideia eu achei legal também. O problema é que essa Simone sou eu. A ideia é legal. É porque ela é minha assessora tecnológica, entendeu? Gente, eu fiquei com medo dessa voz, dessa risada da Rosimeire. Fiquei preocupada agora. Que risada malévola. Nossa, gente, eu vou fazer oração para você, viu, Simone, hoje. Olha que eu for dormir. Muito obrigada. Eu preciso. Tá vendo como é que ela faz, né? Eu é vi. assim. Nossa, fiquei preocupada agora. Não, eu já vou até fazer o site de uma vez. Já estou até fazendo já. Já faz, senão meia-noite já vai estar perguntando se vai estar pronto já. Isso vai mesmo. Sábado, domingo. Ai, bloqueia ela só. Posso não, ela é a pedagoga. Posso não, eu tenho que sorrir e falar, não faço sim. Faço. Gente, acho assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. A gente vai caminhando assim quase para o encerramento, né, Sandra? Vou disponibilizar para vocês o link aí do formulário de feedback, para vocês poderem falar lá as considerações. E os podcasts? Oi? Cadê os podcasts? Vamos ouvir. Ah, sim, tá aqui, ó. Esse aqui, né? Isso. Ó, vamos colocar o da Rosa aqui para ver o que ela falou. Deve ter 1 hora. Não, ele não deixa. Bom que ele tem limitação de tempo, ó. Ai, graças a Deus. 42 segundos, ó. Olá, meu nome é Rose. Eu estou amando essa formação, porque já gostei aí, porque eu vou utilizar com os meus alunos. Eu sou professora do 4º ano e já estou tendo uma ideia aqui de trabalhar com eles criadas, fazer um podcast de criadas. Muito boa mesmo a ideia. Eu sempre ouvia, né, falar em podcast, não sabia o que era isso. Eu fiz o cursinho online também rapidinho, há um mês atrás, né, mas uma coisa mais profissional. E desse jeito que você está colocando aí, ficou muito melhor. Show, parabéns. Você me inspirou. É a mesma Rose, gente? Ela estava educadinha aí, falando igual uma mocinha. Mas está dando eco. Acho que é porque está dentro do compartilhamento, deve ser por isso. Porque eu tô com o meu áudio ligado também, tem isso, ó. Deixa eu desligar meu áudio. Eu acho que é porque eu tô no PC e no celular. Eu tô em 2 lugares. Não, é porque tá para vocês. Deixa eu desligar meu microfone agora. Boa noite, meu nome é Simone, sou professora de língua inglesa e língua portuguesa na Escola José Veiga de Marataízes. Sem eco agora. Gente, uma timidez, a Simone. Uma mocinha, fala, Rosa. Uma lady. Uma lady, gente, ó. Vamos colocar mais um aqui. Vocês querem alguém específico? Nossa, vocês são muito tímidos, gente. O tanto de linha que eu coloquei aqui, só para ter só isso aqui. Vamos colocar do Fábio aqui. Eu fui objetivo. Um professor de no Espírito Santo. Bota objetivo nisso. Eu não consegui ouvir, não. Ele falou rápido, eu também não entendi o que ele falou. Eu sou professor de Espírito Santo, só isso que eu entendi. Não, cortou
a gravação. Ó, vou colocar aqui da Maiara. Oi, meu nome é Maiara e estou gostando bastante do curso até aqui. Pouquíssimas palavras. Cadê o da Rose cantando? Faltou, gente. Show. Show, ficou muito bom. Depois vocês aí, ó, que vocês puderem, vocês terminam, vocês gravem. Quem ficou tímido aí de poder gravar agora, acho que agora a gente coloca em prática. Oi? E quando fizerem com os alunos, marque a gente para a gente poder ver. Ah, eu faço questão de querer ver. Ah, eu vou querer ver, Sandra. Mas olha só, esse tempo é pouquinho, né? É, assim, vai ser rápido mesmo. Rose, é só um recadinho, é pequeno. Não, no caso que eu quero fazer com os alunos, para eles fazerem podcast de piada, por exemplo. É pouco tempo isso aí. Cada um faz uma piada, Rose, senão você vai fazer um livro de piada. Ai, meu Deus, vocês é bom, hein? Piada é curtinha, você vai fazer um show, um stand-up com seus alunos. Gente, acho que é isso então, né, Sandra? Vamos caminhar para o encerramento? Ou tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Vou deixar o link aí do meu Instagram também para vocês seguirem. Agora vocês vão me ver mais. Encerrou aqui minha contribuição. Então aproveitem. Nada. Deixa eu perguntar uma coisinha. Como é que você botou que eu não lembro. Como é que você botou essa imagem aí atrás do mergulhadores? Ah, sim. Ó, eu tinha baixado ela usando aquela ferramenta do FreePic, né, que é o banco de imagens gratuitas. Quando você passa o cursor do mouse aqui em cima do banner, ó, ele aparece essa opção aqui. Aí eu venho aqui em alterar a imagem e fazer o upload, porque a imagem já está salva no meu computador. Ó. Então, só venho aqui e altero ela. Ó. Eu altero essa aqui que eu tinha baixado hoje também. Ó. Já mudei já o fundo. Vocês podem tirar uma foto da turma e colocar aqui também. Ó, nossa, ficou bem melhor que a outra. Para mim não está aparecendo essa opção. Eu acho que... Como é que é o nome dessa caixa maior? Que tá... Cabeçalho. Tá, eu vou tentar por isso, então. Ó, você tem que passar o cursor aqui, ó. Para você poder visualizar. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem um projeto que a gente sabia que nós teríamos essa formação, né, do podcast. Então, a professora Cris Laura está até aqui também assistindo e ela tem um projeto para trabalhar o Setembro Amarelo e que uma turma vai fazer esse podcast, né, sobre o tema. Como que eu coloco isso disponível para todo mundo? O site público para todo mundo? Não, o podcast. Independente do site. Ou eu tenho que... Sim. Faltou esse detalhe para mostrar para vocês. Que bom que você lembrou, tá vendo? Eu tô ficando esquecido, gente. Olha, lembra que eu falei para vocês, né, decorar, memorizar aquela parte do... Deixa eu voltar aqui no slide. Aquela parte do Vocaru que vocês podiam... Tinha questão de incorporar. Ó, deixa eu fazer uma gravação aqui de novo, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso site, a gente vai usar ele para disponibilizar recursos. Ó, quando eu salvo, tem essa questão... Oh, deixa eu voltar lá, ó. Vocês estão vendo que tem esse botão aqui, incorporar? Vocês vão clicar nele, vai copiar esse código de incorporação, e aí vocês vão lá no Google Sites, aí você pode até usar, Simone, uma opção de incorporar aqui dentro, para você reaproveitar isso. Aí vai de você, se você vai querer fazer uma página. Deixa eu apagar isso aqui.
Então, você vai vir aqui em incorporar, ó, inserir, incorporar código e colar esse código aqui dentro, ó. Ó, e vai para o próximo. O que ele vai virar? Vai virar um player e você vai inserir, ó. Esse ver no Vocaru, vocês podem até apagar ele daqui, ó. É só editar o código e apagar só essa parte aqui, ó, que está entre o sinal do menor e o sinal do maior, ó. E aqui vocês podem até diminuir o tamanho do player. Inclusive, você me fez lembrar de um exemplo aqui de prática pedagógica. Deixa eu pegar ele aqui, que o PH deveria ter colocado nos slides dele, mas não sei por que o PH não colocou. Que tem muito a ver até com esse projeto aí que você disse que vai desenvolver com eles. Deixa eu pegar aqui aonde que eu salvei esse site, porque eu não vou conseguir lembrar do projeto agora. Só um minutinho, gente. É um projeto chamado Lugar de Mulher na História. Inclusive, tem um podcast do Edu Idai que fala exatamente desse projeto. Eu não sei, não vou lembrar agora qual exatamente que é o projeto, mas deixa eu pegar aqui o slide. Mas e se eu quiser fazer como aquele primeiro podcast que você mostrou, daquela radionovela? Não foi por esse... Não. Eles usaram o YouTube. Eles devem ter usado o próprio celular para gravar o áudio. Aí eles devem ter juntado esses áudios e jogaram para o YouTube. Aí você teria que usar um editor de vídeo e subir esse vídeo para o YouTube. Ah, tá. Poderia ser nesse sentido, mas eu quero mostrar para vocês aqui um site. Só um minutinho, gente, enquanto eu localizo aqui o negócio, que vocês vão entender o que eu estou falando. É um site que a professora do estado de São Paulo ela desenvolveu com os alunos dela. Chama Lugar de Mulher na História, Brasileiras que me representam. Ah, achei ele aqui. Deixa eu mandar o link dele aí para vocês no chat. Ó, eu vou compartilhar ele aqui, ó. Então, os alunos fizeram o quê? Eles fizeram elencar as grandes personalidades femininas do Brasil, fizeram a campanha publicitária usando próprias apresentações e o Google Desenhos, montaram cartazes, ó, com essas personalidades brasileiras, ó. Então, assim, ficou muito legal esse material. E aí eu lembrei, Simone, que tem muito a ver com isso aí que você falou da criação do podcast. E eles fizeram exposição virtual disso, ó. Até então, Simone, você poderia até fazer, por exemplo, gravar usando o áudio do celular e inserir esse áudio numa apresentação do Google, por exemplo. Para ilustrar, falar isso agora. Isso. Ah, a gente está pensando. Então, porque por mais que a Rose tenha comentado de fazer o site, eu acho até interessante. Só não sei se a gente vai ter tempo hábil para isso, né? Então, eu queria saber assim, qual é a outra possibilidade de eu postar isso em algum outro lugar? YouTube seria um exemplo também disso. Facilitaria mais esse sentido também, o YouTube. Mas aí vocês iam ter que editar o material de toda forma, ia ter um tempinho ali para poder produzir isso, sabe? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta mais? Oi, Rose, não entendi. Deu eco. Deu eco? Você está falando da Terra? O que ela falou, não sei. Ai, gente. Não, olha só, eu vou tentar fazer com os meus alunos, né? E vou enviar para vocês, tá bom? Eu vou querer ver. Marca a gente. Mas só dia 13, só retorno dia 13 de setembro, na prefeitura. Certinho.
Simone, você também pode gravar os áudios, jogar, não sei se vocês usam o Movie Maker, junta tudo no Movie Maker e faz um arquivo único. Aí edita tudo e joga no YouTube. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Tem os editores de vídeo, Simone, que são muito fáceis. Também. de usar, Dentro do tá? próprio celular. Para fazer essa edição aí. Aham. Se eu consigo, você consegue. Ah, tá. Aham. Falo nada com você, Rose. A gente conversa amanhã. Eita! Ai. Bom, pessoal, não esqueçam de preencher o formulário, né, do professor PH. Isso é muito importante para que a gente possa ter mais informações. Quero agradecer a presença de todos aqui, mais uma vez, abrilhantando essa noite. Professor Paulo Henrique, muito obrigado pela noite de hoje. Eu vou parar aqui a gravação, mas não esqueçam de abrir a câmera para a nossa tradicional foto.